Olá, minha amiga, meu amigo. Hora de me encontrar com você para a gente conversar sobre os fatos do dia. Hoje é quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Por causa disso, a ministra Marina Silva fez um pronunciamento dizendo que vai ter um plano de enfrentamento à emergência climática. Ela precisa demonstrar o que é emergência climática. E precisa deixar bem claro se a Terra está esfriando ou está esquentando, como ela disse. Mas as imagens que a gente vê dos polos é que cada vez tem mais gelo, portanto, estaria esfriando. Disseram que tinha aquecimento global, mas agora falam em emergência climática. Todos nós sabemos que isso depende do sol, né? A gente tem que fazer a nossa parte, por exemplo, dragar rios para que a água não transborde da calha do rio. Cuidar das encostas para que não desabem sobre as estradas, não levem casas, não levem vidas, tudo isso. Mas, enfim, tem mais coisas sobre o Dia do Meio Ambiente que eu já vou falar para vocês. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Então vamos lá. Bom, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Senado tirou o que chamavam de jabuti, que seria um imposto de 20% sobre as blusinhas, sobre importação de vestuário comprado no e-commerce, pela internet, né? Aí eu vi que está cheio de jornalista aí que escreve em jornal que não sabe o que é imposto e o que é taxa, né? Taxa é a cobrança específica de um serviço. Já imposto é um percentual sobre alguma coisa para fazer o orçamento do governo, né? Para o governo poder prestar serviços públicos. Mas, enfim, esse é um detalhe. Ficou fora. Vamos discutir o assunto, ou seja, ainda está zero imposto sobre a blusinha vinda da China até $50. O presidente da Câmara, onde o projeto foi aprovado, ficou danado da vida, né? E o Senado aprovou, então, a lei que, na verdade, é uma lei de descarbonização da indústria automobilística, automóvel sustentável. Só que, no mesmo dia, a gente fica sabendo que o Brasil está em segundo lugar em volume de importação de diesel da Rússia. No momento em que as democracias ocidentais sancionam os derivados de petróleo da Rússia por causa da agressão à Ucrânia, o Brasil está comprando mais. 136 mil barris por dia, diz a notícia. Notícia da Gazeta do Povo. Aí eu fui ver qual é a média das 11 refinarias. Processam quanto por dia? 168 mil barris. É quase a produção de uma refinaria brasileira, produção diária. O Brasil já comprou, já pagamos 10 bilhões e 800 milhões de euros, ou 62 bilhões de reais em petróleo russo. Segundo lugar, importador de diesel. Com os demais derivados de petróleo, ficamos em terceiro. Na nossa frente, Turquia e China. A gente está comprando 10% do que a Rússia está exportando. A China compra 12% e a Turquia 24%. Ou seja, a gente está ajudando a Rússia a ter recursos para comprar armas e munições contra a Ucrânia. Muito coerente com a adesão do Brasil à ideia chinesa de obter a paz com a Ucrânia cedendo aquelas duas províncias que dá mais ou menos 20% do território ucraniano
para a Rússia agressora. Não. E, enquanto isso, enquanto a gente ajuda a Rússia com dinheiro a fazer guerra, importando o diesel da Rússia, nós vamos importar arroz para esmagar os arrozeiros gaúchos, que já pegaram 3 secas antes da enchente. A menos que amanhã, quinta-feira, a Conab cancele o leilão para importar. E um arroz que vem da Ásia, eu disse aqui, a panela brasileira não está acostumada com esse arroz. Não. Pois é. Meu Deus. Bom, lá na Comissão de Ética, por 12-5, o André Janones se livrou da acusação de rachadinha no gabinete dele. Valeu a tese que foi rachadinha voluntária. Os que cederam parte dos salários, ou devolveram, não devolveram, né, porque recebem da Câmara. Foi voluntário, foi espontâneo. Na saída, uma briga, tiveram que agarrar os dois, Janones e o Nicolas. E o Janones com palavras que eu não pronunciaria dentro da Câmara dos Deputados, nem como visitante, imagina como parlamentar. Né? Eu via a cena que foi gravada pelo Geyer, pelo Gustavo Geyer. O André Janones é do Avante, Minas Gerais. Bom, eu vi no Estadão uma reportagem na página de política sobre a TV Brasil, que é uma TV oficial. Oficial significa que é estatal. Né? Esse é o significado de oficial. E a TV oficial, ela tem traços de audiência. Quando começou o governo, o pico de audiência, o máximo de audiência foi 0,39 pontos. Ou seja, bem acima, bem abaixo de 1 ponto, abaixo de meio ponto percentual. Agora está com 0,22 pontos percentuais de audiência. Significa uma quinta parte de 1 ponto. Isso equivale no Brasil inteiro a 55.660 televisores ligados. Como o custo, o orçamento é para esse ano de 860 milhões, aí eu fiz uma continha, dá R$15 mil por TV ligada. Como tem 1.700 funcionários, dá um funcionário por 33 televisores. Eu lembro que no governo Bolsonaro era para extinguir a TV estatal, mas não foi, permaneceu. Ficou sob o controle do secretário-geral da presidência, que era o general Santos Cruz. Ele me convidou para ser presidente lá da TV. Assim como o Sarney já tinha me convidado lá atrás. Para Sarney e para o general Santos Cruz eu disse não. Uma televisão que não tem audiência, né? Mas está lá. Mais uma estatal gastando dinheiro. Gente, o presidente da Confederação Nacional da Indústria se retirou da comitiva governamental brasileira que está em visita à Arábia Saudita e China. Quando soube que o governo fez uma medida provisória batendo na indústria de novo, cortando a capacidade de compensação do PIS/COFINS pagos em compensações tributárias. Mais ônus para a indústria, que agora em abril, segundo o PIB do IBGE, encolheu 0,5%, 0,5%.
A indústria já está sofrendo, não? Teve um negativo de 0,5%. E, bom, queria insistir, porque agora eu vi que mortos por leptospirose no Rio Grande do Sul já são 13. Insistir naquilo que o nefrologista Dr. Alessandro Barilli, não sei se eu contei, que me fez lembrar um colega de Mussum que eu tinha no ginásio Cristo Rei em Estrela na primeira série. Bom, mas enfim. Ele aconselha as pessoas a se protegerem com botas, luvas, se estiverem trabalhando com a lama, com a água que está contaminada pelo esgoto, né? E aconselhou a tomar um comprimido semanal que precisa de autorização médica, precisa de receita médica, de um antibiótico, né? Que é para o caso, doxiciclina, né? Mas enfim. Isso é conselho lá do médico. E, já que eu falo em assuntos médicos, fizeram uma pesquisa, a pesquisa chamada Pacto Consciência Vacinal. Perigo nessa palavra vacinal, né? Podiam usar consciência de vacina, né? Para evitar mal-entendidos, né? O pessoal parece que não sabe lidar com as palavras, mas enfim. E aí, a gente vê nessa pesquisa que 48% dos pesquisados temem a vacina. Aí eu estive pensando, esse é a consequência de submeter as pessoas a uma experiência. Está prejudicando as vacinas que já não são experimentais, que são vacinas confirmadas, eficazes, que fazem bem, que protegem, né? Fizeram aí obrigando praticamente as pessoas de algo que não evita o contágio, não evita a transmissão, e ainda aparecem aí, já tá nas bulas, né? Miocardite, trombos de toda ordem, né? As pessoas estão com medo, e aí 48%, quase metade das pessoas pesquisadas, preocupadas com os efeitos, com as consequências, né? Mas de vacina, a gente não precisa se preocupar, né? Agora, experiências que ainda não chegaram em todas as fases de teste, aí está lá o seu Fauci, tendo que prestar contas ao Congresso americano, ao OMS, sofrendo cada vez mais críticas e protestos lá em Genebra, né? E teve lá os cúmplices que a gente não pode esquecer, né? Gente que insistiu em proibir, por exemplo, o tratamento, que é eficaz, no caso da Covid, né? Aliás, pega uma série de viroses. De Brasília, Alexandre Garcia.